Ela resistiu de todas as formas, mas eu a arrastei para o armário de qualquer jeito. Agora você terá o que merece! Ellie gritou e implorou por ajuda, mas eu fui inflexível. Sofri muito para simplesmente deixar você ir agora. Olhei para minha irmã e estava literalmente tomada por um sentimento de superioridade. Enfim, farei com você tudo o que você merece. Eu estava sentada na mesa e mal conseguia conter minha raiva. Meus pais elogiavam minha irmã, Ellie, de novo. Diziam que ela estudava muito bem, e eu sempre tirei C. Deus, eu estava tão cansada disso. Eu sonhava em dar uma lição na minha irmã, mas era impossível. Meus pais sempre me puniam severamente, mesmo que eu apenas olhasse para ela de maneira errada. Eles a idolatravam e não se importavam nem um pouco comigo. Graças a Deus, eles estavam fazendo uma viagem de negócios, e talvez eu finalmente conseguisse lidar com essa presunçosa. De manhã, depois que meus pais partiram, já comecei a pensar em um plano de vingança. Devia queimar todas as notas dela? Essa nerd não iria simplesmente suportar tal perda. Enquanto pensava em outras opções, fui ao escritório dos meus pais. Há muito queria me matricular na aula de natação, mas precisava de algum tipo de certificado para isso. Eu estava remexendo nas gavetas da escrivaninha do meu pai. Deveria estar aqui em algum lugar, quando de repente algo interessante chamou minha atenção. A pasta na qual a foto da minha irmã bebê estava anexada. Antecipando algo emocionante, eu abri e simplesmente congelei. Eu estava apenas passando meus olhos pelas linhas de novo e simplesmente não conseguia acreditar. Acontece que meus pais adotaram minha irmã Ellie 14 anos atrás, quando eu tinha apenas 1 ano de idade. Caraca! Demorou mais alguns minutos até me convencer de que definitivamente não estava enganada. Então a Ellie era uma espécie de enjeitada? Eu sempre soube que ela era horrível. Eu estava exultante. Enfim, eu poderia deixar ela saber disso, porque descobri que ela nem era minha irmã, afinal. Corri imediatamente para o quarto da Ellie. Ela estava estudando algo de novo, como de costume. Ei, rejeitada, saia da nossa casa! Eu gritei para ela. A Ellie me olhou sem expressão, então contei tudo pra ela. Claro, ela não acreditou em mim. Essa coisa geralmente tentava conversar comigo o mínimo possível. Acredite na minha palavra, agora eu iria enlouquecer. Mostrei a ela a pasta com os documentos. Ela estudou tudo por muito tempo. Você deveria ter visto a cara dela. Sim, você é uma verdadeira órfã. A Ellie, chorando, começou a ligar pra nossa mãe. Eu estava prestes a tirar o telefone dela, mas de repente a operadora anunciou em uma voz mecânica que o número não estava disponível. Ao mesmo tempo, a Ellie e eu lembramos que nossos pais nos avisaram que provavelmente não teriam uma conexão na viagem de negócios. A Ellie me olhou assustada e eu estava triunfante. Enfim, poderei me vingar de você por tudo. Pelo fato de você sempre ter tido mais brinquedos. Pelo fato de que até para o ano novo eles te compraram presentes caros. E eu recebi algumas porcarias. Supostamente por mau comportamento. Nossos pais sempre te amaram mais, mas agora a justiça vai prevalecer. Foi como se algo tivesse despertado em mim. Toda a raiva que tive de conter enquanto meus pais estavam aqui, agora explodiu. Eu literalmente me deliciei com minha superioridade sobre essa indigente. Achavam que você era super legal? Aham. Foi só porque os pais tiraram você de algum depósito de lixo por algum motivo. Ellie queria dizer algo, mas ela apenas congelou, tensa. Acho que eu parecia tão ameaçadora naquele momento. E ela estava certa. Eu ia dar uma lição nela por tudo. Só não sabia por onde começar. Então, primeiro, você limpa a casa inteira. Meus pais me disseram para fazer isso para que, Deus me livre, você não se distraísse das aulas. Mas agora isso não vai mais acontecer. Você já teve uma vida muito fácil para uma rejeitada. Agora você terá que pagar por tudo. A Ellie tentou se opor, mas eu imediatamente gritei com ela. Ou você faz isso, ou eu vou te jogar na rua com todas as suas roupas. E você sabe, eu não estou brincando. Você já é indigna de estar nessa casa. Eu sou boazinha agora. Engolindo as lágrimas, a Ellie trouxe um esfregão e detergentes. E eu sentei no sofá com um copo de limonada e a observei desajeitadamente colocar as coisas em ordem. É claro, porque eu geralmente fazia isso sozinha. Às vezes a Ellie tentava iniciar uma conversa, mas hesitava imediatamente. Ela sempre teve medo de mim, mas não parecia suspeitar do que eu era realmente capaz. Vou mostrar a Ellie em breve.
A noite chegou, mas essa desajeitada não tinha limpado nem a metade da casa. Eu já estava cansada de assistir a esses esforços inúteis. Precisava pensar em outra coisa. Obrigar a fazer todos os meus deveres de casa durante a noite? Ela estava uma série abaixo de mim, mas tudo bem. Ela não era tão nerd por uma razão. Ela poderia descobrir. Fiquei distraída pelos pensamentos por apenas alguns minutos, quando de repente a Ellie desapareceu em algum lugar. Ela não poderia sair de casa. Eu estava na porta. Ela se trancou em seu quarto. Isso me irritou ainda mais. Você acha que já terminamos? Você está apenas tornando as coisas piores para você. Algum dia você terá de sair daí. Eu trouxe alguns travesseiros e me sentei no corredor em frente à saída do quarto. Eu poderia esperar. O tempo passou e isso me enfureceu cada vez mais. Acho que me transformei em uma bola de raiva sólida. Bem, irmã, agora você vai pagar por isso. Mais e mais planos de vingança surgiram na minha cabeça. Às vezes eles me assustavam. De onde isso surgiu em mim? Mas então eu nem pensava muito sobre isso. Por volta de 1h da manhã, ouvi a porta do quarto da minha irmã abrir suavemente. Querida, você está com fome? Eu assisti com um sorriso quando minha irmã saiu na ponta dos pés. Eu saboreei o momento porque sabia que ela não poderia fugir de mim de qualquer jeito. Quando minha irmã já estava descendo o corredor, de repente pulei. De joelhos! Eu gritei. Você me fez esperar muito tempo. Ela estava atordoada. Ela tentou resmungar algo sobre não fazer isso, mas eu já estava furiosa. Você ainda se atreve a se opor a mim? Você é uma rejeitada mesmo. Você tirou meus pais de mim. Com isso, agarrei a Ellie e arrastei ela para o armário. Deixe ela sentar e pensar sobre seu comportamento. Havia batidas no armário e pedidos para deixá-la sair, mas fui inflexível. Já havia passado muito tempo hoje tentando apaziguar essa sem-teto. Eu calmamente me virei e fui para a cama. Amanhã eu decidiria o que fazer com ela. Mas acordei mais cedo do que esperava. Que gritos são esses? Eu lentamente desci até o armário e fiquei confusa. A Ellie estava chorando nos braços da minha mãe. Meu pai, furioso, estava parado ao lado dela. Eles voltaram mais cedo e libertaram a Ellie. Diabos! Eu freneticamente inventei ao menos alguma desculpa, mas a Ellie já havia contado tudo a eles. Houve uma pausa tensa. O papai estava respirando pesadamente e me encarando. A mamãe parecia completamente perdida e a Ellie estava chorando. O que diabos você fez com a sua irmã? Meu pai gritou de repente. Isso me irritou. Ela não é minha irmã. Gritei. Encontrei os papéis da adoção. Você me enganou todo esse tempo. Você a amou mais, embora ela nem seja sua. E agora está me culpando por tudo. Mamãe e papai se entreolharam ansiosamente. Documentos de adoção? Ele disse em um tom alterado. Eu não conseguia desvendar o que estava acontecendo. Papai continuou. Não queríamos dizer a você, mas na verdade vocês são adotadas. Sua mãe e eu não podemos ter filhos. Lina, seus pais verdadeiros abandonaram você no hospital. Nós te pegamos primeiro. Foi como se um balde de água gelada tivesse sido derramado sobre mim. O quê? Vocês não são meus pais? Então eu também sou rejeitada. Eu não pude acreditar. É por isso que vocês nunca gostaram de mim? Vocês gostavam mais da Ellie entre nós duas. Não somos sua família de qualquer jeito. Você acabou de me tirar do orfanato para me tornar uma empregada doméstica, certo? Para que eu possa fazer todo o trabalho sujo enquanto a Ellie faz suas grandes coisas? Já basta! Papai gritou. Vá para o seu quarto. Você é uma egoísta ingrata. Ainda preciso pensar em como puni-la. É simplesmente impensável fazer isso com a sua irmã. Mas então a Ellie de repente falou. Achei que ela fosse falar tudo de novo. A raiva começou a ferver dentro de mim, mas a Ellie pediu ao papai que me perdoasse. Ela disse que nossos pais provavelmente prestaram muito atenção às suas realizações acadêmicas e colocaram muita pressão sobre mim. Eu não pude acreditar no que estava ouvindo. A garota que eu tranquei no armário esta noite agora estava me protegendo?
Lágrimas escorreram pelo meu rosto. A Ellie timidamente se aproximou de mim e estendeu a mão. Vamos viver em paz? Ela sorriu. Surpresa, eu apenas concordei com a cabeça. A mamãe disse que provavelmente eles realmente eram obcecados demais com seus estudos e não perceberam como o ressentimento estava se acumulando em mim. Ela disse que eu seria transferida para uma nova escola e matriculada em cursos de controle de raiva. Fiquei em silêncio e só agora comecei a perceber o que havia feito. Eu queria me desculpar com a Ellie. Queria voltar no tempo. Em um instante, toda a minha vida mudou. Agora tudo seria diferente. Mas eu posso lidar com isso. Nós administraremos. Olhei para ela e perguntei baixinho se ela poderia me ajudar com os meus estudos se eu tivesse algum problema na escola nova. Ela sorriu gentilmente e concordou com a cabeça. Você gostou do vídeo? Então deixe seu like e se inscreva. Apoie o canal. Obrigada! Oi, meu nome é Ela e essa é minha irmã Emma. Nós temos 16 anos. Somos muito próximas, terrivelmente próximas, absurdamente próximas. Você já quis que a pessoa mais próxima a você te deixasse em paz? Assista esse vídeo até o final e descubra como eu tentei realizar esse sonho. Minha irmã e eu somos gêmeos siamesas. Diz que gêmeos se parecem, mas somos muito diferentes. Eu sou inteligente e calma, enquanto ela é estúpida e sempre quer ser a primeira em tudo. Um dia ela entrou na banda da escola, depois virou escoteira. Talvez eu só quisesse ler em silêncio e não ficar ouvindo aquela música ou vendendo biscoitos idiotas. Ela também fica armando pra mim. Me provoca até eu gritar e então me dedura para os nossos pais. Ela não se importa nem um pouco comigo. Tudo tem que ser como ela quer. Vamos aonde ela quer, vestir o que ela decide e sair com seus amigos e não os meus. Não temos amigos em comum. Uma vez eu estava tão incomodada com ela e não falei por uma semana. Ninguém notou, exceto nossos pais. Eles se preocupam conosco e nos querem felizes. Impossível! Enquanto uma inútil chamada Emma está presa ao meu corpo, não serei feliz. Ela não apenas me faz parecer bizarra, mas também fica mandando em mim. Mas isso está ótimo para Emma. Emma está bem. Ninguém parece notar a vadia que ela é. Uma vez perguntei aos meus pais quem eles gostavam mais, eu ou ela. Eles hesitaram, disseram que somos muito diferentes e que nos amavam. Eles desconversaram. Todas as crianças da sua família são amadas igualmente ou há um que é mais amado? Eu queria simplesmente me levantar e sair. Bater a porta para eles saberem que eu não estava brincando. Mas a majestosa Emma não havia terminado de comer. Ela come tanto que ficaremos obesas. Bom, eu tive que ficar. Recebemos uma carta perguntando se queríamos participar de uma sessão de fotos para ajudar crianças com necessidades especiais. É como ser de um maldito circo. Olhem como somos inspiradoras com nossa vida miserável. Eu logo disse que não participaria. Eu não tinha nenhuma característica especial a não ser uma parasita no meu corpo que se achava demais. E isso não era problema meu. Então, Emma esperou até que eu dormisse e mandou uma resposta dizendo que nós gostaríamos muito de ir, que era nosso sonho posar para a câmera. E então, tivemos que ir já que prometemos. Eu pensei em deixar Emma ser uma palhaça e então morrer de vergonha, assim como eu sempre me sinto. Mas ela começou a gritar comigo. Disse que eu era preguiçosa quando precisava trabalhar. E começou, levante o queixo, sorria mais, tape os olhos. Ela ficou mandando em mim. Até me mordeu uma vez. Quando estávamos voltando para casa depois dessa desgraça, eu dormi e tive um sonho. Como costumo ter, onde eu ando sozinho pela rua. Ninguém enchendo meu saco e decidindo onde iremos. Eu estava por minha conta. Acordei feliz e então vi Emma sentada comigo. Quase chorei de frustração. Bem, está tudo bem. Eu ouvi dizer que gêmeos siameses poderiam ser separados com sucesso através de cirurgia. Talvez pudéssemos fazer isso. Passei a tarde inteira na internet lendo sobre o assunto. Vi que era possível. Foi bom que Emma estivesse conversando com uma amiga online, então não viu o que eu estava fazendo. A estúpida sessão de fotos fez um grande fuzuê. As pessoas já estavam nos encarando na rua agora e nossas fotos estavam por toda a internet. Recebemos várias mensagens nas redes sociais sobre como somos legais e diferentes. Coloquei todas no spam e Emma respondeu dizendo muito obrigada.
É bom que você aprecie nossas experiências e esforços. E fomos chamadas para estrelar projetos legais. Emma estava encantada. Eu realmente queria atirar nela, dizer que em breve seríamos separadas e quando deixássemos de ser uma aberração da natureza, ninguém precisaria de nós, nem juntas ou separadas. Mas de alguma forma eu me senti mal por ela. Ela estava verdadeiramente feliz, como se tivesse virado uma atriz famosa. E então recebemos uma ligação de um fotógrafo legal. Eu esqueci seu último nome, mas suas fotos estavam na Galeria Nacional e ele nos ofereceu muito dinheiro. Ele queria nos filmar como uma servente e uma amante. Algo como uma psicologia mais sutil. Foi inteligente, mas muito ofensivo. Eu pensei que seria amante, lógico. Bom, eu tinha um rosto mais calmo e sou mais bonita. Já no set descubro que a vadia da Emma queria o mesmo papel que eu. A vida real não era o suficiente para ela? Eu perguntei o que fazer e o fotógrafo disse que seria nossa decisão sobre quem seria o quê e que participaríamos igualmente do projeto. Tentei resolver o problema com Emma. Bom, não funcionou. Quando terminamos de brigar, o fotógrafo nos mandou para casa. Ele disse que nos seria dado uma segunda chance, mas se falhássemos de novo, ele não apenas quebraria o contrato, mas também cobraria o valor dos equipamentos que quebramos e pelo estresse causado. Nós não nos falamos por 3 dias e eu sabia que tinha chegado a hora. Durante o jantar, eu disse à minha mãe e meu pai e Emma que eu iria fazer a operação, que não mudaria de ideia e ponto final. Você não gostaria de ter seu próprio corpo e espaço pessoal se fosse eu? Minha mãe desmaiou, literalmente. Você consegue imaginar? Papai a acordou, mas me proibiu de continuar a conversa. Disse que pensaram nisso desde que éramos pequenas e que eu deveria parar de aborrecer minha mãe. Como se o problema fosse dela e não nosso. Ele disse a Emma e a mim para ir ao nosso quarto, discutirmos entre nós esse assunto. Emma me perguntou por que de eu precisar da operação. Realmente, ela era estúpida. Eu a disse sobre o meu sonho e como era emocionante finalmente estar em meu próprio corpo. Emma, de repente, começou a chorar. Disse que ela não fazia ideia do quão ruim era para mim estar próximo a ela. Ela finalmente notou que, com muita frequência, as coisas não são como eu desejo. Que ela põe pressão em mim e me subjuga e tal. Eu disse que era bom vê-la finalmente se dando conta, mas que eu não mudaria de ideia. Era a primeira vez na minha vida em que fui levada a sério. Meus pais, inclusive, nos levaram a uma única clínica que separa gêmeos. Fomos examinadas de todas as formas possíveis e a médica nos deu sua opinião. Eles poderiam nos dividir, mas não perfeitamente. Quer dizer, eu estaria quase perfeita apesar de um pouco manca. Isso não é nada, mas para Emma seria complicado. O que posso dizer? Nem tudo é dividido perfeitamente. Bom, seu corpo não ficaria bonito. Pensei que Emma faria uma birra, mas ela me olhou nos olhos e disse que estaria disposta a usar uma prótese e tudo mais. Eu fiquei nervosa, mas disse que não queria decidir tudo naquele momento, mas que deveríamos pensar a respeito. Emma estava esquisita. Ficou em silêncio durante o caminho para casa e depois disso e no dia seguinte. Não brigou comigo no banheiro sobre quem escovaria os dentes primeiro ou sobre o café da manhã. Foi bom, mas não era como se fosse a Emma. Ela me parecia uma completa estranha. O silêncio de Emma foi difícil para mim. Eu perguntei o que faria se fizéssemos a cirurgia. Ela respondeu que iria para outra cidade viver sozinha, para se acostumar com seu novo corpo. Eu fiquei chocada. Quer dizer, pensei que nós simplesmente seríamos separadas, acordar em horários diferentes, cuidar das nossas próprias coisas, mas continuaríamos juntas, uma família. Percebi que mesmo não sendo fã da Emma, sentiria sua falta. Então, tive um sonho. Não como os de sempre. Eu estava sozinha em meu corpo de novo. Mas agora corri ao redor da cidade procurando por alguém. Eu não conseguia me lembrar de quem eu estava procurando. Nome, voz, rosto. Eu estava muito só. Acordei gritando. Emma acordou também e sussurrou para mim que foi apenas o sonho, que estava tudo bem. Eu contei a ela meu sonho e adicionei que não faríamos mais a cirurgia, porque não era apenas eu e ela, era algo mais que isso. 2 pessoas poderiam juntas comandar um corpo e que não tínhamos mais ninguém quanto uma a outra. Emma prometeu que tentaria me irritar menos e colocar menos pressão em mim, mas eu também deveria ajudá-la e dizer quando ela foi longe demais. Nossa conversa foi suficiente.
Apenas fizemos as pazes. Achei que se estivéssemos separadas e apenas dividindo o mesmo quarto, brigaríamos menos. Quem iria me acordar quando tivesse pesadelo se Emma fosse embora? Quem iria me arrastar para fora da casa e não me deixar ter vergonha de quem somos? Eu pedi Emma para ser servente na sessão de fotos. Você não acreditaria, mas ela aceitou. Eu ainda quero fazer a cirurgia, mas tenho medo. Depois de falar com os médicos, percebi o porquê dos meus pais terem proibido de falar disso. É uma escolha entre a minha liberdade e a saúde de Emma. Você gostou da minha história? Deixe um comentário e se inscreva no canal. Temos muitas outras histórias. Não se esqueça de clicar no sininho para não perder nada. Um bom dia para você e muita liberdade!